Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos finalmente ranquear os 9 Hashiras do mais fraco para o mais forte. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos começar com o nosso nono lugar, o Hashira mais fraco, a Shinobu Kocho. E a Shinobu Kocho é a Hashira dos insetos e a menos forte entre eles, apesar de poder ser altamente mortal. E ela é a irmã mais nova de Kana Kocho, a antiga pilar da flor. E apesar disso, a Shinobu não foi capaz de dominar essa respiração de primeira, e ao invés disso, ela aprendeu a técnica da respiração dos insetos e isso fez com que ela se tornasse uma Hashira futuramente. E um dos pontos curiosos sobre a Shinobu é que ela é especialmente fraca fisicamente falando, e ela não possui grande força física e nem mesmo grande velocidade, isso mesmo se comparado a outros espadachins da corporação Demon Slayer. E ela não é sequer capaz de cortar a cabeça de um demônio fora, justamente pela pouca força que ela possui. Mas ao invés disso, a Shinobu desenvolveu, graças à sua respiração, vários tipos de venenos altamente mortais, especialmente para demônios, e assim é capaz de matá-los sem precisar cortar suas cabeças fora ou sequer tocá-los, podendo também fazer diversas armadilhas com esses venenos. E a sua espada, inclusive, se diferencia das espadas de Hashiras normais, sendo uma espada mais fina e com uma ponta mais larga e afiada somente ali, como se fosse uma espécie de ferrão de inseto para que ela possa ter velocidade e mobilidade, justamente para injetar seus venenos mortais nos demônios. E apesar dela estar na última posição e ser dito que ela é fraca fisicamente, não devemos pensar que ela não é poderosa, pois seus venenos, além de poderem matar instantaneamente um demônio, eles são capazes até mesmo de paralisar um demônio luz superior de altíssimo nível como o Doma, e também serem bastante eficazes na batalha final contra o Muzan, mostrando quão poderosa ela pode ser. E agora vamos para o nosso oitavo lugar e temos a Mitsuri Kanrouji. E a Mitsuri Kanrouji é a segunda Hashira mulher mostrada em Demon Slayer, e ela, ao contrário de outros Hashiras, não possui uma aparência intimidadora. E ela é uma usuária da respiração do amor e é originalmente extremamente poderosa, graças à sua densidade muscular 8 vezes maior que um ser humano comum, e isso faz com que ela acabe tendo uma super força, sendo algo único entre os humanos, e de certa forma sendo o contrário da Shinobu Kocho. E ela, por sua vez, acabou sendo desertada de sua família graças à sua condição especial. E uma de suas motivações de vida é encontrar um parceiro ideal, mas para isso, ele deve ser mais forte do que ela, e isso acaba sendo uma coisa bastante difícil devido à sua força descomunal. E outro ponto curioso sobre a Mitsuri é a sua espada Nichirin bastante diferente dos demais. Ela é feita de um metal ultra flexível, sendo muito longa, podendo até mesmo ser chamada de um chicote por causa do seu formato e maneira como é utilizada. E como era de se esperar, a Mitsuri acabou desenvolvendo muita habilidade com essa espada, e isso combinado com sua respiração do amor e sua extrema velocidade, faz que seu ataque seja bastante previsível e poderoso. E vale lembrar também que a Mitsuri Kanrouji despertou sua marca de caçador. E agora vamos para o nosso sétimo lugar e temos o Tengen Uzui. E o Tengen Uzui é o pilar do som, além de ser um espadachim extremamente habilidoso, e é também um shinobi muito experiente, uma vez que ele nasceu e cresceu num clã de ninjas, recebendo um árduo treino desde que era uma criança muito pequena. E apesar disso, ele tem uma aparência bem chamativa e uma personalidade igual. E o seu estilo de luta, a respiração do som, foi desenvolvido pelo próprio Tengen a partir da respiração do trovão. E por meio da chamada Fórmula Score, ele é capaz de ler os movimentos de seu inimigo, desconstruí-los com o som e assim analisar o seu ritmo e escolher quais diferentes golpes poderiam ser mais eficazes contra ele. E além disso, ele também luta tentando gerar grandes quantidades de som a modo de dominar os seus oponentes. E ele pode detectar inimigos e movimentos graças à vibração do ar e ainda possui suas bombas antidemônios, que são feitas de uma pólvora especial, e essas bombas são usadas pelo Tengen, isso ao mesmo tempo que ele usa suas habilidades do som para garantir que nenhum humano se machuque. E tudo isso ainda tem o apoio das habilidades físicas absurdas do Uzui, graças ao treino brutal que ele recebeu quando era uma criança pelo seu pai. E ao contrário dos outros Hashiras, ele utiliza duas espadas maiores e mais largas que são conectadas por uma espécie de corrente. E agora chegando no nosso sexto lugar e temos o Kyojuro Rengoku. E o Kyojuro é o filho de Shinjuro Rengoku, um conhecido caçador de demônios e antigo Hashira das chamas. E desde muito cedo, Kyojuro treinou com seu pai, estudando no livro das instruções do estilo da respiração das chamas. Isso fez com que ele chegasse a grandes níveis nesse estilo de luta ainda bem cedo. E derivada da respiração do sol, a respiração das chamas é realizada a partir de poderosos golpes que simulam o efeito do fogo. E para se ter uma ideia do poder dessa técnica, suas 9 formas podem ser usadas para deslocar até mesmo objetos bem pesados como trens, sendo potencialmente mortais contra oponentes. E além disso, Kyojuro Rengoku é um exímio estrategista, podendo ler tranquilamente a situação num campo de batalha, e assim definir qual será a melhor forma de combater o seu inimigo.
E a sua força, velocidade e resistência são completamente acima de níveis humanos. E tudo isso somado à sua força de vontade indestrutível e o seu código de honra de proteger os mais fracos que foi passado ali pela sua mãe, tornam Kyojiro Rengoku realmente um oponente muito poderoso. E ele foi o primeiro dos pilares que podemos ver extensivamente suas reais habilidades, e vimos o quão forte ele era ao enfrentar o demônio Akaza, que é um Lua Superior número 3. Isso mesmo depois de ter enfrentado e derrotado outro demônio bastante poderoso, e mesmo assim tendo quase vencido ele. E chegando agora no nosso quinto lugar, e temos o Obanai Iguro. E o Obanai é o Hashira da Cobra e é bastante rigoroso e exigente, além de ter grandes expectativas acerca das próximas gerações que virão fazer parte dos Demon Slayers. E por ser parcialmente cego, ele conta com sua cobra Kubaramaru, que auxilia ele lendo os ataques de seu oponente e relatando para ele. E essa cobra foi adotada por Obanai quando ainda era uma criança, pois ele havia nascido em um clã que cultuava uma espécie de demônio com rosto de cobra. E ele cresceu numa jaula, mas teve sua boca cortada até quase sua orelha, após encarar o demônio de frente, e ele dizia que iria devorá-lo somente quando ele estivesse mais velho e mais parecido com ela. E após isso, Obanai decidiu que iria fugir, e nesse momento a cobra Kubaramaru se aproximou dele. E além disso, Hashira desenvolveu seu próprio estilo de combate, que é a respiração da cobra. E desenvolvida a partir da respiração da água, a técnica de Obanai é realizada com uma katana cujo formato é ondulado e permite ele aplicar golpes com movimentos similares ao de uma cobra. E ao todo ele criou 6 formas da respiração da cobra. E além de habilidades sobre-humanas comuns de Hashiras, o Obanai ainda tem acesso à marca do caçador, que concede a ele um aumento gigantesco de suas habilidades. E ainda por cima, ele é um dos mais inteligentes personagens de todo mundo de Demon Slayer. E ele é capaz de traçar uma rápida estratégia e manipular os seus inimigos no campo de batalha a fim de conseguir alcançar os seus objetivos. E o Obanai tem ainda a capacidade de acessar o mundo invisível, onde ele foi capaz de enxergar assim todos os 12 órgãos vitais que Muzan possuía. E ele também conseguiu a lâmina vermelha na sua espada, que permite ele cortar os demônios e diminuir em muito sua regeneração. E seguindo agora com o nosso quarto lugar, e temos o Muichiro Tokito. E à primeira vista, o Hashira da Névoa, Muichiro Tokito, pode parecer inocente e pouco perigoso, mas na realidade ele é um dos membros mais fortes do grupo, mesmo sendo também o mais novo entre os Hashiras. E ele é inacreditavelmente forte e é considerado até mesmo um gênio prodígio graças a isso. E uma prova disso é o fato dele ter conquistado seu cargo como Hashira apenas 2 meses depois de começar o seu treino, feito que só foi alcançado também pelo mais forte membro dos Hashiras. E seu estilo de luta, que é a respiração da névoa, é uma técnica derivada da respiração do vento, na qual Muichiro aplica golpes com a sua espada capazes de perturbar o sentido de seu inimigo, e até mesmo alterando sua percepção do ambiente ao redor enquanto atinge outras formas. E com isso, Tokito fica extremamente perigoso para todo tipo de inimigo que ele enfrente, uma vez que ele pode, por exemplo, apagar a sua presença utilizando uma névoa densa, e simplesmente atacar algum ponto cego e matar o seu inimigo sem mesmo que ele perceba. E ele fez isso inclusive com um demônio de alto nível que foi a Lua Superior número 5, o que só prova que além da força absurda de Tokito, a sua técnica de respiração é bastante útil. Isso sem contar o fato que ele pode ainda ativar a sua marca de caçador, aumentando todos os seus status físicos e ainda podendo ver o mundo invisível, o que pode dar mais vantagem a ele ainda se combinado com sua respiração da névoa. E vale lembrar que o Muichiro conseguiu a lâmina vermelha em sua espada também. E chegando agora em nosso pódio com o nosso terceiro lugar, e temos o Gyou Tomioka. E um dos pupilos de Sakon de Orokodaki, que foi o ex-pilar da água, e também treinador de caçadores de demônios, bem como o mestre do Tanjiro, o Gyou Tomioka é o atual pilar da água em Demon Slayer. E assim como seu mestre, ele domina a respiração da água, estilo por meio do qual ele é capaz de ganhar força e agilidade ao ampliar a quantidade de oxigênio presente em seu sangue. E com esse poder ele pode dar golpes com fluxo e flexibilidade similares ao da água, tendo ainda diferentes técnicas de combate e defesa desenvolvidas a partir do estilo de respiração. E ao todo, Orokodaki ensinou 10 formas da respiração da água a ele, mas o Gyou Tomioka desenvolveu a 11ª forma por conta própria, e isso mostra quão genial ele pode ser. E ainda criança, o Gyou perdeu sua irmã mais velha, que se sacrificou para protegê-lo de um demônio. E ninguém acreditou na forma como ela morreu, e o jovem foi visto como um doente mental e foi mandado para viver com um parente médico. E contudo ele foge durante a viagem e quase morre em meio aos perigos da montanha pela qual ele passava. Mas ele é resgatado e se torna um aprendiz do Orokodaki. E durante a seleção final para os Demon Slayers, o seu melhor amigo o protege e mais tarde acaba morrendo. E o Gyou carrega esse peso por muito tempo, e mais à frente ele desenvolve uma insegurança em relação a merecer ou não sua posição de pilar da água. E apesar disso, o Gyou acaba superando esse complexo de inferioridade com a ajuda de Tanjiro, e ele se torna simplesmente um dos mais fortes membros da corporação inteira.
E vale lembrar que o Gyo Tomioka também desenvolveu sua marca de caçador, que deixou todos os atributos físicos bastante aprimorados e aumentados. 11の型凪 E agora vamos para o nosso segundo lugar e temos o Sanemi. E o Pilar do Vento Sanemi é extremamente agressivo, impulsivo e violento. E ele possui um raro tipo de sangue capaz de atrair demônios e deixá-los com desejo de se alimentar. E além disso ele possui a habilidade de manipular os seus músculos, ao ponto de conseguir evitar ou fechar feridas mortais, mesmo que essas tenham atravessado o seu corpo inteiro. E ele domina a respiração do vento, um estilo derivado da respiração do sol, com o qual o Sanemi é capaz de criar e controlar ventanias e tornados por meio de violentos golpes da espada que usa o ar ao seu redor. E ao todo ele realiza 9 diferentes formas de seus estilos de luta, e ele conta ainda com a marca do caçador, que aumenta absurdamente seus atributos físicos, e no seu caso ainda ele concede a habilidade de lutar inconsciente, que faz com que o corpo de Sanemi continue lutando incansavelmente, mesmo que ele esteja inconsciente. E o curioso de Sanemi é a sua imprudência e explosão, mesmo sendo um dos mais fortes e poderosos membros do grupo. E quando ainda não era um membro dos Demon Slayers, o Sanemi utilizava várias armas diferentes para enfrentar os demônios, mas pelo fato de não conseguir matá-los definitivamente com essas armas, ele os prendia ou os amarrava em algum lugar e ficava esperando até que o sol finalmente amanhecesse, para que os demônios assim fossem transformados em pó. E agora finalmente com o nosso primeiro lugar, o Hashira mais forte de todos, o Gyomei Himejima. E mesmo entre a elite dos caçadores, existe aquele que mais se destaca. E o Hashira da Pedra Gyomei se destacou pela sua curta trajetória que teve para se tornar um pilar, tendo conquistado a posição apenas 2 meses após ele se tornar um caçador. E além de ter velocidade e resistência sobre-humanas, o jovem Hashira é o membro mais forte de todo o grupo. E ele é cego desde criança e por isso desenvolveu uma audição de forma inacreditável, sendo capaz de ouvir os mais mínimos sons, como o corpo de um demônio se recompondo, por exemplo. E essa habilidade lhe dá uma grande vantagem em batalha. O seu estilo de luta é a respiração da pedra, derivado da respiração do sol, e esse estilo consiste num conjunto de golpes que simulam características da terra. E para lutar o Gyomei usa um machado e um mangual feito no mesmo material das lâminas de Nichirin utilizada pelos Demon Slayers. E além disso, o Gyomei é capaz de utilizar o barulho das correntes de seu mangual para direcionar os ataques para seus inimigos. E o Gyomei também é capaz de utilizar a marca do caçador para aumentar absurdamente seus atributos físicos, que já são inacreditáveis, e ficar ainda mais poderoso. E além disso ele pode ver o mundo invisível e assim ter uma imagem perfeita de seus inimigos apesar de sua cegueira. E é isso aí, rapaziada, terminamos mais um vídeo. Obrigado por ficar até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também, conto com a ajuda de todos vocês. E é isso, muito obrigado, vocês são brabos e valeu!